Queridos, graça e paz a todos. Que bom poder estarmos com você nessa oportunidade. Nós vamos trabalhar com vocês a nossa segunda lição, Doutrina dos Anjos, Angelologia, a terminologia técnica, né? Nessa nossa nova etapa, onde nós estamos vendo Teologia Sistemática 3. Essa é a nossa segunda aula. Primeira aula nós trabalhamos o tema da criação e agora nós vamos trabalhar a doutrina dos anjos. É um tema extremamente importante, necessário para a compreensão de alguns fatos, fenômenos que ocorrem nos dias de hoje. Aliás, angelologia tem sido um tema muito procurado por parte de alguns, principalmente motivado pelo esoterismo, doutrinas e comportamentos religiosos que são segmentos oriundos da nova era. A busca por anjos, historicamente, sempre foi um fascínio para toda a humanidade, né? Procurar entender o comportamento dos anjos, a atuação dos anjos, o nome dos anjos, desde os períodos dentro de uma cultura judaica, como a cultura cabalística dos judeus, como nas mais recentes religiões, tem se visto essa busca exagerada, muitas das vezes desprovida de base bíblica, para procurar entender esse fenômeno dentro das Sagradas Escrituras e dentro da religião chamada manifestação dos anjos. Eu convido a você para juntos nós entendermos um pouquinho sobre a doutrina dos anjos, alguns temas extremamente importantes, como a existência de anjos, a essência dos anjos, anjos como criatura de Deus, anjos teriam corpos ou não, os anjos são mortais ou são imortais, qual é a quantidade de anjos, anjos podem ser criados ainda nos dias de hoje, e a gente vai entender um pouquinho sobre as categorias dos anjos, o que vem a ser o querubim, serafins, anjo do Senhor. Então, eu convido a você para se aplicar à nossa lição de hoje, porque certamente tem muita coisa boa para nós aprendermos, ok? A nossa introdução diz assim: angelologia é o tratado acerca dos anjos, isto é o estudo, a doutrina sobre os seres angelicais, embora seja um estudo cativante. É também um dos mais difíceis da teologia sistemática. Karl Barth, um teólogo protestante suíço do século XIX, deixou o mais extenso material sobre doutrina e apreço, que é a angelologia. Em sua obra Church Dogmatics, ou Dogmática da Igreja, descreveu o tópico dos anjos como o mais notável e difícil de todos. Há inúmeros registros dos anjos nas páginas da Bíblia Sagrada, não obstante, a descrição dos anjos ela é sucinta e objetiva nas Escrituras quanto à sua origem e também identidade, natureza e ofícios. Basta verificarmos nos tratados de teologia sistemática para constatarmos um espaço relativamente pequeno se compararmos com as outras chamadas doutrinas fundamentais. Então, é bem verdade que, embora há uma busca muito grande pelo assunto, pela manifestação dos anjos, existem, na verdade, pouquíssimos materiais de consulta que trabalham de forma densa o tema a seguir, né? Angelologia. Nós temos basicamente 3 grandes obras de referência, como esta obra aqui de Karl Barth, em Church Dogmatics, ou a Dogmática da Igreja. Nós tivemos também no início do século XII para o século XIII, um célebre teólogo chamado Tomás de Aquino, que em sua Suma Teológica também deixou um significativo legado e um material extenso sobre angelologia. Todos o chamam e o reconhecem como o chamado professor ou doutor angelical. Tamanho foi o seu tratado, tamanho foi o trabalho sistemático e organizado que ele deixou em relação aos anjos. Temos também uma obra considerável
que é a obra de Billy Graham, que também, sem sombra de dúvida, trouxe um grande conhecimento a todos aqueles que precisavam ter um contato maior com essa doutrina tão importante. Então, nós vamos ver aqui os pontos a pontos para que possamos expressar melhor a nossa compreensão sobre esses chamados agentes secretos de Deus. Aliás, essa expressão agente secreto de Deus, anjos como agentes secretos de Deus, foi a obra de Billy Graham, que ele escreveu na década de 80, mais precisamente no ano 1975. Então, de lá para cá, a gente vai perceber que os assuntos e os interesses pela doutrina da angelologia, ela vai aumentar de forma extraordinária. Um comentário interessante aqui é: quem dera pudéssemos escrever tudo sobre os anjos. Todavia, temos que admitir que muitos fatos sobre eles não podem ser amplamente compreendidos. As Sagradas Escrituras, elas contam-nos aquilo que precisamos saber sobre eles, mas deixam muitas perguntas sem respostas. Quando não encontramos soluções definitivas, devemos nos abster de especular. Está aí uma das maiores tentações hoje na compreensão da angelologia, do comportamento, o fenômeno angelológico, é a tentação de nós especularmos sobre o assunto. Como é um assunto exposto pela Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas nós não vemos muitas explicações sistemáticas a respeito de seu comportamento, de suas ações, e por conta disso surgem inúmeras suposições e dá vazão não apenas a um estudo científico sério, mas a meras projeções. Então, é importante você ler a sua Bíblia, é importante você se interessar por teologia sistemática, porque, como nós falamos na aula passada, sistemática é a organização, é a descrição ordenada dos fatos que trabalham um respectivo tema. Então, quando a gente fala sobre teologia sistemática, nós queremos trabalhar um assunto específico de forma clara, objetiva e organizada. É por isso que angelologia também ocupa este grau dentro da teologia organizada ou teologia sistematizada, ok? Então, alguns aspectos importantes que nós precisamos saber sobre os anjos. Primeiro, o perigo de culto aos anjos. Segundo, quem são os anjos? Terceiro, qual a natureza dos anjos? E quarto, quais são as categorias dos anjos? Nós vivemos um momento muito complicado e um grande perigo que nós temos é, em sombra de dúvida, o perigo do culto aos anjos. O interesse por anjos, ele tem se tornado as páginas das revistas internacionais mais lidas do mundo, bem como dos best-sellers da literatura mundial. Por exemplo, na revista americana Time, na edição de 27 de dezembro de 1993, na página 58, em uma reportagem de capa estava escrito assim: se existe alguma coisa semelhante a uma ideia universalmente aceita, comum às culturas e através dos séculos, a crença nos anjos é a que mais se aproxima disso. Então, essa era uma notícia de capa de uma veiculada e afamada revista americana, Time, muito circulada entre pessoas não cristãs e que divulgavam na capa esse aspecto da necessidade de conhecer, de entender as manifestações e o comportamento angelical. Essa citada revista semanal, ela, ao destacar que, dentre os 10 livros mais lidos no segmento religioso, 5 versavam sobre anjos. O artigo dizia ainda que a crescente fascinação pelos anjos era mais popular do que teológica, uma vez que as pessoas, pela primeira vez na vida, estavam descobrindo razões das quais diversas para obterem respostas sobre os anjos. Então percebe que, em decorrência dessa chamada febre de anjos, se poderíamos assim dizer, esse movimento da nova era, então ele passa a explorar esse assunto com uma ênfase um pouco mais ocultista. E aí vai disseminando suas heresias
através da venda de livros, venda de imagens de anjos, cursos, até mesmo seminários e palestras sobre o assunto são largamente difundidos para essa sociedade que busca a todo tempo entender esses aspectos fenomenológicos dos anjos. A expressão "os anjos estão voltando", na verdade, ela é vista como mais um modismo da indústria esotérica que explora a crendice alheia, ressuscitando as velhas superstições. Outro aspecto, sem sombra de dúvida, significativamente importante é quem são os anjos. Em hebraico, a palavra anjo ela é escrita de malar, em cuneiforme mesopotâmico, malaco. Em árabe é malaki. Em grego nós escrevemos angelos. No grego clássico, o termo tinha um significado de mensageiro, razão pela qual os tradutores da Septuaginta, que é a famosa tradução dos 70, conforme nós vimos na nossa disciplina de bibliologia, nessa tradução eles utilizavam a palavra para traduzir o hebraico malak ou malar, cujo significado primário ele era o mesmo. Da forma latina provém o termo português anjo, no século XV, precedido de uma forma arcaica angeo. Derivado importante para o uso do termo anjo é angelologia, tratado sobre anjos, na linguagem teológica, é assim que nós chamamos. Tá? Outro aspecto importante quando nós falamos a respeito dos anjos é que entre os persas a crença em anjos ela já foi bastante proeminente, ao ponto de alguns estudiosos sobre o assunto afirmarem que os judeus herdaram deste povo, a saber os persas, a doutrina acerca dos seres angelicais. No entanto, a Bíblia Sagrada ela vai revelar a presença de anjos desde o início, principalmente na história dos judeus. Lendo o Antigo Testamento bíblico, mais precisamente a narrativa que trabalha a vida dos patriarcas, nós vamos perceber que em torno da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, a presença de manifestações angelicais elas eram muito comuns. Portanto, passamos a entender também que dentro da cultura judaica existe uma manifestação e uma difusão muito grande das ações angelicais entre grandes líderes de todo o Antigo Testamento bíblico. No Novo Testamento, nós teremos também inúmeras ocorrências a respeito dos anjos. Portanto, a angelologia ela é fundamental para uma compreensão clara e objetiva, porque em todo o tempo a Bíblia Sagrada está narrando efeitos, manifestações, comportamento dos anjos para o nosso amadurecimento. Mas outros dois aspectos realmente importantes sobre os anjos seriam sua natureza e as suas categorias. Sobre a natureza dos anjos, a gente precisa entender alguns pontos que são sobremodo importantes. Primeiro, anjos não são semideuses. Na verdade, anjos são criaturas, são seres imateriais, incorpóreos, que foram criados por Deus. Salmos de número 148, verso 2 até o verso de número 5. Vamos acompanhar no texto bíblico, Salmos de número 148. Salmos de número 148. Vamos procurar aqui. Salmos 148, versículo de número 2 até o versículo de número 5. Olha o que diz a palavra. Louvai-o vós todos seus anjos, louvai-o vós todos seus exércitos celestiais. Louvai-o sol e lua, louvai-o vós todas estrelas brilhantes. Louvai-o vós, os mais altos céus, e vós águas que estáis acima do firmamento. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto ele ordenou e foram criados. Então percebam que os anjos são seres criados pelo nosso Deus e que também devem a ele todo louvor e toda glória. Segundo aspecto importante da natureza dos anjos é que eles são imortais. Como espíritos puros, imateriais e incorpóreos, os anjos não estão sujeitos à morte. Tá? Então, outra característica fundamentalmente importante é que
os anjos, eles são imortais. Por exemplo, Jesus ele deixa claro que os anjos eles não morrem quando ele estava, por exemplo, ensinando aos saduceus que os santos serão semelhantes aos anjos após a ressurreição. E percebe que Jesus, ao responder, ele vai dizer assim: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Por quê? Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas, capítulo de número 20, verso 35 e verso 36. Outro aspecto importante é que são incorpóreos. Sim, os anjos eles não têm corpos materiais, pois ele, na verdade, é um espírito e não tem carne e nem ossos, conforme Lucas, capítulo de número 24 e verso de número 39. É bem verdade que em algumas manifestações é possível ver anjos se alimentando de materiais sólidos, é possível ver algumas manifestações como se fosse anjos assumindo corpos físicos de homem, mas na sua essência a Bíblia Sagrada nos diz, principalmente em Lucas, capítulo 24 e versículo de número 39, é que eles são seres incorpóreos. É a revelação bíblica para as nossas vidas. Vamos ler Lucas 24, versículo de número 39. O texto vai dizer assim, Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou ele mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como me vedes que agora eu tenho. Então, mais uma vez aqui, Jesus asseverando, mostrando, revelando que um ser incorpóreo, como é a natureza dos anjos, não possui nem carne e nem ossos. E um outro aspecto fundamentalmente importante da natureza dos anjos é que eles são amplamente numerosos. Tá? A Bíblia vai nos ensinar e ela destaca que o número de anjos ele é muito grande, consequentemente não é possível determinar quantos anjos foram criados. Se a gente parar para ler o texto bíblico, a gente vai entender que a palavra de Deus ela sempre refere a eles através de números metafóricos, que indicam uma grande quantidade, mas em nenhuma parte a gente vai perceber nenhum autor bíblico utilizando um número exato para a descrição numérica dos anjos. Tá? Eles são descritos como multidões e ainda acrescenta a expressão que nenhum homem poderia contar. Tá? Por exemplo, é do autor Arno Clemens as palavras que diz: quão vasto é o número deles, somente o sabe aquele cujo nome é Jeová de Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Por enquanto, fiquemos por aqui na nossa aula de introdução. Nós nos vemos na próxima aula de angelologia. Fiquem todos na paz do Senhor.